Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28, quem encontrou aí, diga amém. Quase ninguém. Então eu vou ler. Que diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Vou ler de novo. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Olha para mim, presta atenção. Deixa eu expor para vocês um dos motivos dessa palavra de hoje. Nós estamos falando sobre levantarmos altar dia após dia, domingo após domingo. E hoje nós vamos falar, essa semana, bastante sobre gratidão, que é algo tão escasso no mundo, mas é algo que todos nós valorizamos bastante. E olha só, presta atenção em algo que eu vou contar sobre a Bianca lá em casa, ela nem sabe disso que eu vou contar aqui. Mas para você entender, sábado passado, depois de trocentos anos de casado, 1.500 filhos, eu decidi que eu ia fazer uma carne ali. Não sei ligar uma churrasqueira, não sei temperar uma carne, não sei fazer nada. E agora eu coloquei na minha cabeça que eu quero aprender a cozinhar. E eu vou aprender, e um dia eu vou convidar vocês para estar lá. Vai ver. E aí, eu fui lá, fiz a carne. Ficou muito mais ou menos. A gente jantou. Quando a gente terminou de jantar, eu peguei as louças e lavei as louças. Depois que eu lavei as louças, eu fiz a mamadeira para minha filha mais nova, a Antonella. Peguei a Antonella, levei ela para dormir. Fiz ela dormir, fui deitar. Quando eu estava dormindo, mais umas 2 e pouco da manhã, a Valentina acordou. Eu fui lá, peguei a Valentina, coloquei ela na cama comigo. E no outro dia, no domingo, eu tinha que estar nos 4 cultos. Cantei em 3 e ia ministrar numa live normal. E aí quando eu estava no culto pela manhã, meu celular chega com uma mensagem: olha, muito legal você ter feito a carne, mas parecia que você queria benzer a casa inteira de sal grosso. Aí eu olhei, eu respondi assim: eu fiz a carne, lavei a louça, fiz mamadeira, levei a Antonella para dormir. A do meio acordou de madrugada. Eu peguei ela e fiz ela dormir. E o problema foi o sal grosso. Saí daqui da igreja, fui para casa. E quando eu cheguei em casa, ela estava limpando a casa inteirinha, de certo, por causa do sal grosso. E eu cheguei com muita fome, não tinha comido nada o dia inteiro. Cheguei com muita fome no domingo pela manhã inteira. Cheguei com muita fome. E eu queria que as meninas e os meninos e o Ethan já estivesse pronto para a gente sair já para almoçar. Eu queria chegar, todo mundo pronto, e a gente sair para almoçar. E quando eu cheguei, ela estava limpando a casa. E eu olhei e as meninas não estavam prontas. E eu olhei e falei: como assim as meninas não estão prontas para a gente sair e almoçar? Naquela hora, é como se Deus estivesse me mostrando assim: a nossa visão é tanto para aquilo que não é feito, e tão pouco para aquilo que é feito. Nós somos tão gratos, nós devíamos ser tão gratos por aquilo que foi feito, ao invés de sermos tão ingratos pelo pouco que foi feito.
E foi na hora que, tipo assim, eu já tinha preparado a palavra do domingo da noite, e foi na hora que, mais ou menos, Deus falou assim: você está entendendo? Você está entendendo como que estão as coisas hoje? A maturidade nossa, principalmente espiritual, ela começa a acontecer, mais ou menos nessa história que eu te falei. Não é quando nós valorizamos o pouco que foi feito, mas é quando nós valorizamos o muito que alguém já fez. Nem tudo, gente, vai ser como a gente quer, nem tudo vai ser como a gente espera. Mas quando você chega diante de qualquer situação, a ponto de você entender o que é gratidão, você precisa entender que você sempre vai ter motivo para ser grato, e às vezes motivo para ser ingrato. A questão é que nós muitas vezes nós valorizamos mais o pouco que deixou de ser feito do que o muito que foi feito. Eu estou contando para vocês uma experiência nossa, aonde eu tinha feito muitas coisas e o problema foi o sal grosso. Eu estou contando quando eu cheguei, um problema meu que tinha limpado a casa inteira, mas o problema foi porque as meninas não estavam prontas na hora que eu queria para a gente poder sair para almoçar. E aí Deus fala: está vendo a visão que as pessoas estão tendo? Tem gente que está movendo o mundo, está fazendo um monte de coisa e nada acontece. E hoje eu quero falar sobre essa palavra que é tão assim, a gente espera tanto disso, mas a gente vive pouco disso. O problema da gratidão é que a gente espera que todos sejam gratos, e muitas vezes nós não somos. E quando você começa a entender um pouco dessa realidade que nós precisávamos estar vivendo, a gente começa a entender que nós estamos fora do plano, nós estamos fora do centro. Porque uma das coisas que eu mais acredito, que eu tenho falado aqui domingo após domingo, cara, depois de um ano, eu ainda acredito que nós temos sido sustentados pela mão de Deus. Um ano de pandemia. Se não foi a mão de Deus que sustentou a gente, o que foi? E aí nós olhamos Hebreus 12, 28, falando assim: olha, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, o reino de Deus é um reino inabalável. Não existe nada que possa mudar o que Ele quer fazer. Não existe nada que possa mudar o propósito do reino acontecer. Não existe nada que aconteça, seja uma pandemia, seja um problema que você enfrenta, seja uma situação, seja uma adversidade, o reino dele continua sendo inabalável. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Nós cantamos: não importa o que aconteça, todavia nós continuaremos nos alegrando. E por que disso? Porque o reino é inabalável. A questão é que Ele continua dizendo assim, ó: e sejamos agradecidos. O agradecimento, na metade de nós que estamos aqui, é uma gratidão condicionada. É uma gratidão que nós sabemos quem Deus é, nós sabemos do reino inabalável dele. E Hebreus está falando agora: você sabe de tudo isso, então deixa eu te falar uma coisa: seja agradecido. O problema de nós cristãos modernos, pós-modernidade que nós estamos vivendo, é que é condicionado, gente. A nossa gratidão, ela é uma gratidão condicionada. O que é uma gratidão condicionada? É eu olhar, esperar receber, para depois agradecer. É eu orar apenas quando tudo está ruim. E aí quando tudo está ruim, você ora. Quando tudo está ruim, você faz uma campanha. Quando tudo está ruim, você jejuma. Quando tudo está difícil, você faz 1 milhão de coisas. Mas a sua gratidão, ela é condicionada. A sua oração é uma oração condicionada. O seu agradecimento é um agradecimento condicionado. E quando nós olhamos a maioria dos grandes homens da Bíblia, Abraão, nós olhamos Daniel, nós olhamos Sadraque, Mesaque e Abednego, essa é a grande diferença. É que eles eram agradecidos sem ser uma gratidão condicionada. Eles não esperavam Deus fazer, porque eles já sabiam quem Deus era. Eles não esperavam Deus realizar,
porque eles já sabiam o que Deus podia fazer. Eles não esperavam que tudo pudesse mudar, para que eles pudessem se curvar diante do Espírito Santo. Agora, quando nós condicionamos a nossa vida em Deus, pelo que Ele faz e não pelo que Ele é, nunca, escuta isso, nunca seremos agradecidos. Nunca seremos verdadeiros adoradores. Nunca. Sabe, viveremos de forma que a gente possa olhar para Deus e falar assim: eu tenho temor a Deus. Não. A verdade é o que nós temos é esperar que Ele faça, para que a gente possa viver. Pensa comigo, gente. Todo mundo admira Daniel na cova dos leões. Daniel estava na cova dos leões e Deus livrou ele da cova dos leões. Mas o que você não sabe antes da cova dos leões é que Daniel vivia uma vida de oração que não era condicionada com o que Deus podia fazer, mas era condicionada ao relacionamento que ele tinha com Deus, era condicionada à intimidade que ele queria ter com Deus, era condicionado a ele acordar e falar assim: hoje eu tenho vida, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho ar para respirar, hoje eu tenho isso, então eu me levanto de forma onde eu posso agradecer, eu me levanto de forma onde eu posso glorificar, eu não estou esperando Deus fazer, antes de Deus fazer, eu já sou agradecido pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Aí você fala: Deus estava com Daniel na cova dos leões, mas aqui existia uma vida de secreto, aqui existia uma vida de agradecimento, aqui existia uma vida de intimidade. O que Deus está mostrando para mim? O que Deus está falando para você hoje? Ei, você está querendo um Deus da cova dos leões? Você não precisa buscar Ele quando você estiver na cova dos leões, você precisa simplesmente viver um milagre. Por quê? Porque você quer o Deus da cova dos leões, mas então entenda como Daniel e aprenda como Daniel, que orava, que agradecia, que orava, que agradecia, que orava, que agradecia. Primeira coisa que você precisa entender: se nós queremos uma adoração aceitável a Deus, se nós acreditamos, quem acredita que o reino de Deus é inabalável, diga aleluia. Então entenda, sejamos agradecidos. Um agradecimento que não é condicionado, mas um agradecimento que é verdadeiro, um agradecimento que é real. Porque, escuta isso aqui: se todas as vezes, se diante de Deus, se diante da presença de Deus, o seu relacionamento, o seu agradecimento, ele é condicionado, escuta isso aqui, diante de todas as pessoas, também será. Diante de todas as pessoas, também será. Diante de um relacionamento, você só vai conseguir ser grato se o outro for grato. No seu trabalho, você só vai conseguir ser grato se o outro for grato. Em todos os lugares que você for, você só vai conseguir ser grato se o outro for. Porque se diante da igreja, se diante de Deus, se diante de tudo que Jesus já fez, nós estamos condicionando a nossa gratidão, então isso significa o quê? Que diante das pessoas não vai ser diferente. Então nós esperamos a gratidão de todo mundo, para depois sermos gratos. Primeira coisa que você precisa entender, primeira delas: gratidão não é uma palavra. Não é. O problema da gente pensar que gratidão é a gente chegar nas pessoas e falar: Senhor, obrigado. O problema da gente pensar que a gratidão, você sabe o que é? É bajulação. É alguém fazer algo por você e aí você vai lá e você bajula a pessoa. A gente está pegando a gratidão e fazendo da gratidão uma palavra. A gente está fazendo da gratidão uma bajulação. Enquanto na verdade, gente, gratidão vai além de palavra, vai além de um obrigado, vai além de um valeu, vai além de um
Ótimo, valeu demais, obrigado, é isso aí. Gratidão, a gente, às vezes tem pessoas que não têm a facilidade de falar obrigado, tem pessoas que não têm facilidade de falar assim, nossa, valeu demais por isso que você fez por mim. Mas tem pessoas que têm atitude. Então a gente precisa começar a enxergar, mas é isso. Enxergar que não é sobre o que as pessoas estão falando obrigado, é sobre as atitudes que as pessoas estão tendo. Porque se a gente for pensar, Jesus foi traído com um beijo, a bajulação. De verdade, gente, escuta isso que eu vou te falar. Não confunda quem te apoia com bajulação. Você sabe por quê? Porque quem te apoia é quem menos te bajula e quem mais te confronta. Pensa comigo. O beijo da bajulação foi o beijo da traição. Por um outro lado, Jesus diante de Pedro, Jesus retrucou Pedro 1 milhão de vezes. Jesus confrontou Pedro a tal ponto de olhar para Pedro e falar assim, afasta-se de mim, Satanás. Não confunda bajulação com apoio, porque Judas traiu Jesus com um beijo, enquanto Jesus confrontava Pedro. Judas morreu, Pedro continuou o ministério de Jesus. As atitudes têm mais a ver com agradecimento do que bajulação em palavra. Segunda coisa que você precisa entender: a gratidão abre portas, enquanto a ingratidão fecha. Você já parou para pensar quem que é a pessoa mais bem sucedida que você conhece? Pensa. Qual é a pessoa mais bem sucedida que você conhece? Pensa na pessoa mais bem sucedida que você conhece. Agora pensa no caminho que ela trilhou até chegar aí. Se você conhece ela, pensa no caminho que ela trilhou. Você vai ver inúmeras vezes a gratidão tomando conta do seu coração. Existe uma frase muito conhecida que diz assim, a gratidão é a memória do coração. Fala assim comigo, a gratidão é a memória do coração. É isso. Quando eu sou grato, gente, escuta isso aqui. Pessoas gratas, elas têm pressa em agradecer. Pressa em agradecer. Eu não escolho um momento para agradecer, eu não escolho um momento para isso, um momento para aquilo, não. Quem é grato tem pressa em agradecer. Por quê? Porque é a memória do coração. Quando eu lembro de tudo aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, nós estamos vivendo hoje aqui a comunhão da Santa Ceia. Quando eu lembro de tudo que Jesus fez, quando eu lembro de tudo que Jesus realizou, eu tenho pressa em agradecer a Cristo. A memória do meu coração é a gratidão. Eu tenho pressa de agradecer a Ele. Quando eu lembro daquilo que as pessoas fizeram por mim, eu tenho pressa em agradecer. Eu tenho pressa em ser grato. E eu entendo, gente, que não existe pessoa bem-sucedida que não trilhou no seu caminho a gratidão. Você nunca vai ver uma pessoa próspera que não é grata. Todos nós aqui sonhamos com a prosperidade, mas deixa eu te falar uma coisa: a gratidão traz prosperidade. Nós olharmos, sabe, com uma visão diferente. Porque errar, gente, todo mundo vai errar. Porque falhar, todo mundo vai falhar. Porque a gente vai olhar para uma pessoa, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado aí agora. Você vai ter motivo para ser grato e você vai ter motivo para ser ingrato. E o que Deus está falando para nós agora? Ei, o que você precisa? Valorizar mais aquilo que é feito de bom do que ser ingrato pelo pouco de ruim que aconteceu. Por quê? Porque ninguém é perfeito. E aí você sabe o que nós estamos gerando no mundo de uma forma geral? Eu vou te falar. Nós sofremos tanto com a ingratidão das pessoas. Tanto. Isso, gente, eu falo por mim. Tem dezenas de pessoas.
meu lado, ingratas. Uau, eu já fiz tanto. Uau, dentro da família, o pai fez tanto. Nossa, já ajudou tanto, já fez tanto isso, tanto isso. E o que você recebe? Ingratidão. Eu queria que alguém tivesse falado o que eu vou falar para vocês hoje, agora, para mim 10 anos atrás. Porque se a gente olhar e falar assim, a ingratidão dói, arrebenta, destrói. Mas o problema de não sabermos lidar com essa dor e com essa situação é que, ao mesmo tempo que tem pessoas que sempre serão ingratas, existem aqueles que podem ser uma minoria, mas eles são pessoas gratas. E o problema de não sabermos lidar com a ingratidão é que quando nós olhamos para essas pessoas ingratas, aquilo nos dói tanto que nós ficamos tão cegos a ponto de esquecermos aqueles que foram gratos, aqueles que caminharam do nosso lado, aqueles que sonharam junto com a gente, aqueles que falaram, não, vai dar certo, vai conseguir, você vai vencer. Aqueles que estão sendo gratos, obrigado por isso que você fez. Eu devo a minha vida a você, eu devo o meu sonho a você. Você me criou, você cuidou de mim, você fez isso, você fez aquilo. O problema da gente não saber lidar com essa ingratidão é que nós ficamos tão cegos por aqueles que nos causaram dor, a ponto de não valorizarmos aquele que nos trouxe alegria, aqueles que nos trouxeram alegria. Escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus hoje. Esqueça de todos aqueles que já te trouxeram tristezas, mas comece a se lembrar daqueles que te trouxeram alegria. Esqueça. O problema é que a gente fica, aquele lá fez isso, 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 aquele lá fez isso. Mas aquele que nos trouxe alegria, a gente não lembra. Aquele que ajudou num período de dor, a gente não lembra. Aquele que sei lá, deu uma cesta básica, a gente não lembra. Aquele que arrumou um trabalho, um serviço, a gente não lembra. Aquele que orou por você, a gente não lembra. Mas a gente lembra daquele que falou mal, a gente lembra daquele que fez fofoca, a gente lembra daquele que teve atitudes ruins. Mas aquele que fez coisa boa, a gente não lembra. Esqueça de todos aqueles que já te causaram tristezas, e comece a se lembrar de todos aqueles que te trouxeram alegria. Porque o dia que a gente começar a viver isso como igreja, não tendo uma gratidão condicionada, eu não espero o outro fazer para eu fazer, eu não espero o outro agradecer para eu agradecer, eu não espero o outro abraçar para eu abraçar, eu não espero o outro falar eu te amo para eu falar, eu não espero o outro ter atitude de agradecimento para eu começar a agradecer. Eu simplesmente olho e eu simplesmente entendo que a minha gratidão não é uma gratidão condicionada. Então eu não vou ficar olhando para aquele que me trouxe tristeza, eu não vou ficar olhando para aquele que falou mal de mim, eu não vou ficar olhando para aquele que inveja de mim, eu não vou ficar olhando para aquele que está tentando arrebentar a minha vida, mas eu vou olhar para aquele que estão trazendo alegria para mim. Eu vou olhar para Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim, porque eu sou o melhor de Deus. Eu vou viver isso, e quando eu viver isso, ser grato não vai ser um preço, ser grato vai ser algo de valor que eu tenho. O problema é que a gente coloca preço na gratidão. Hoje Jesus está falando, pensa, se eu te trato como você me trata. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar, se Jesus tratasse a gente da forma que a gente trata Ele? Essa gratidão, não existe preço, gente. Se alegre com a minoria e esqueça a maioria. Se você está esperando uma maioria sonhar com você, uma maioria ser grata a você, céu. A gente precisa ir para o céu.
porque aqui sempre será a minoria. E hoje Jesus está falando para mim e para você, vou dizer mais uma vez: esqueça daqueles que te trouxeram tristezas e comece a se lembrar daqueles que te trouxeram as alegrias. Feche os seus olhos. Semana passada nós falamos de visão, quem estava aqui se lembra. Feche os seus olhos para quem é ingrato e vai continuar sendo, mas abra os seus olhos para que seja um que é grato pela sua vida. E terceiro, coloca preço na gratidão. Não condicione a sua gratidão. Não espere a gratidão dos outros para você ser grato, porque Jesus não espera a sua gratidão para fazer por você. Simplesmente entenda que nós vivemos o reino inabalável. E nesse reino inabalável, primeira palavra que Jesus fala, a primeira palavra que o livro de Deus fala em Hebreus, não é reverência, não é adoração e não é temor. Hebreus, que nós acabamos de ler, 12:28 diz: portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, ele podia falar assim, ó, sejamos adoradores. Ele podia falar assim, ó, fazemos um culto aceitável para o Senhor. Ele podia falar assim, ó, cheguemos ao Senhor com reverência. Mas a primeira coisa que ele fala, já que estamos vivendo o reino inabalável, vírgula, sejamos agradecidos. E aí continua, ele fala, assim adoremos a Deus. Gente, pesado isso aqui, mas achamos que somos verdadeiros adoradores se agimos de forma ingrata. Se o livro coloca aqui em Hebreus, primeiro lugar para mim e para você, sejam agradecidos e adore ao Senhor. Ele não está falando adore ao Senhor, ele está falando seja agradecido. Não existe adoração sem gratidão, não existe adoração sem reconhecimento da grandeza, sem reconhecimento do poder, sem reconhecimento do que Ele é, sem reconhecimento do que Ele fez e ainda continuará fazendo. Aí ele continua e diz: adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Agora olha só, não precisa abrir, mas eu quero ler para vocês. No livro de Colossenses, versículo 3 e 15, para nós encerrarmos aqui e orarmos. Diz assim, ó: que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração. A paz de Cristo seja o juízo no seu coração, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E aí ele encerra dizendo assim, ó: e sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Viver em paz com todos é guerra. Viver em paz com todos é difícil. E eu vou te falar uma coisa muito pesada, e alguns vão até me criticar. Mas viver em paz com todos é paz com todos. Desculpa se você não concorda comigo, mas assim como grande parte dos brasileiros, não estou falando de política aqui, mas é só para que você entenda um nível disso aqui. Nem de política eu gosto muito de falar, é muito raro eu falar. Mas você já parou para pensar que a grande maioria de nós brasileiros acreditamos na justiça, mas às vezes nós preferimos orar para o Lula ser preso do que ele se converter? A justiça precisa ser feita, mas isso é só para você entender o nível do que é viver em paz com todos. O nível que é Jesus falar: orai pelos vossos inimigos.
um nível da dificuldade que nós precisamos viver. Desculpa. Isso é ser cristão, gente. Isso é viver o cristianismo. Isso é a gente entender tudo o que Jesus está falando para mim e para você agora. É mudar agora a nossa percepção do mundo. É mudar agora a percepção de como nós enxergamos o que as pessoas fazem por nós. É mudar a forma como nós enxergamos o que faz dentro de casa. O que um marido faz, o que uma esposa faz, o que um filho faz. É a forma de nós valorizarmos agora. Valorizarmos aquilo que é feito. Como? Sendo grato. Grato, agradecido. Agradecido. E acima de tudo, sermos agradecidos a Cristo por aquilo que Ele fez. Você vai participar hoje da ceia de Cristo. Você vai participar da ceia do Senhor. E hoje tudo que você precisa, levantar sua mão para o céu e falar: eu sou grato por tudo que Jesus já fez. E mesmo que Jesus não faça mais nada, eu continuo sendo grato. Quem está comigo, diga amém.